Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam estudando. Estamos próximos da segunda avaliação. Na realidade, quando essa aula sair, na terça-feira pela manhã, à tarde nós já teremos a avaliação, que será composta dos seguintes itens. Vou mandar para vocês pelo WhatsApp, pelo Classroom, uma questão sobre hipérbole, uma questão sobre parábolas, duas questões sobre o assunto da aula anterior, que é a taxa percentual, e duas questões sobre aumentos e descontos sucessivos, ok? Então, o que é que acontece? A gente vai... claro, faltaram duas, que é justamente o assunto de hoje, que será juros simples. Eu sei que a aula vai ser no mesmo dia da prova, então eu já pensei em fazer o seguinte. Antes de começar a falar propriamente dito sobre juros simples, nós vamos resolver questões, certo? Essas questões será sobre taxa percentual e também sobre aumentos e descontos sucessivos. Ok? Então vou tentar resolver com calma, vou tentar também não deixar o vídeo longo demais, para que a gente possa, para não ficar muito cansativo para vocês, ok? Então vamos lá. A primeira questão que eu peguei é uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele fala da questão de porcentagem propriamente dita. Ele vai falar da questão de porcentagem. É uma questão relativamente simples, mas é uma questão que trabalha os conceitos bem direitinho, a questão da interpretação, e eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. A organização de uma festa distribuiu gratuitamente 200 ingressos para 100 casais. Então vamos lá, começando aqui. 100 casais, casal são duas pessoas, 200 ingressos. Outros 300 ingressos foram vendidos, ou seja, primeiro, os que são destinados aos casais e outros que são vendidos aleatoriamente. 30% dos quais para mulheres. Então, olha só, os 30% refere-se aos 300 ingressos. Aí vem as perguntas. As 500 pessoas com ingressos foram à festa, ou seja, ninguém faltou, né? Faltar a festa, o povo não está fazendo isso. Determine o percentual de mulheres na festa. Então, olha só, tem homens e mulheres, e a gente quer saber, na letra A, quantas mulheres foram à festa. Então, vamos lá. Se há 100 casais, tem-se 100 homens e 100 mulheres, ok? Determinando o número de ingressos vendidos para mulheres. Lembra o que é 30%? 30 sobre 100, que corresponde a 0,3. Esse 0,3 é referente aos 300 ingressos vendidos, ou seja, foram vendidos 90 ingressos, ok? Se foi vendido 90 ingressos para mulheres, consequentemente, para homens, foram vendidos 210 ingressos. Isso é fácil perceber, correto? Então, vamos lá. Qual foi o total de homens e o total de mulheres? Dos 100 casais, eu tenho 100 homens e 100 mulheres, acrescentando 90 mulheres e 210 homens, chegando ao total de 190 para mulheres e 310 para homem, totalizando aqui, né, pessoal, as 500 pessoas que foram à festa. Então, olha só, determine o percentual de mulheres na festa. Então, para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar o total de mulheres da festa, 190, sobre o total de pessoas presentes, ok?
Então aqui você poderia dividir, você poderia simplesmente cortar esses zeros aqui, ó, ficaria 19 sobre 50. Como eu tenho 50, multiplicando por 2 ficaria 100, multiplicando por 19, 38. 38 dividido por 100, ou seja, o percentual de mulheres na festa é de 38%. Isso é uma questão relativamente simples, porque eu só preciso ter um cuidado na interpretação do enunciado, ok? Na mesma questão, ele faz uma outra pergunta. Se os organizadores quisessem ter igual número de homens e de mulheres na festa, quantos ingressos a mais eles deveriam distribuir apenas para as pessoas do sexo feminino? Isso daqui não tem nem o que pensar, né? Ele colocou uma respostinha mais bonita aqui, na realidade, mas simplesmente o que eu tenho que calcular é essa diferença aqui, né? É só organizar e nós temos que o número que falta para as quantidades sejam iguais é de 120 ingressos, ok? Beleza? Acho que é uma questão tranquila. Vamos lá, mais uma sobre taxa percentual, né? Sobre percentual, sobre valores, as questões clássicas de porcentagem. Uma cooperativa agrícola comprou 100 sacas de soja por R$3.000. No mês seguinte, houve um aumento de 25% no preço da saca. Quantas sacas a cooperativa poderá comprar com a mesma quantia? Então, olha só. Se ele gastou R$3.000 em 100 sacas, bem rápido aqui, eu sei que cada saca custa R$30, certo? Se eu tenho no mês seguinte um aumento de 25%, ó, preste atenção. Eu tenho 100%, que é meu valor normal. Eu tenho um aumento de 25%, então isso passa a custar 125. Henrique, pode fazer por regra de 3? Claro. Isso aí é bem intuitivo. Vocês já viram muitas vezes. O jeito que você quiser fazer, não vai ter problema nenhum. Ok? Então, olha só. 125%. Isso refere-se a 1,25, fazendo a divisão. O valor que eu tinha anterior era 30, certo? Então, se o valor anterior era 30, 30 vezes 1,25, 37,5, ou seja, a saca passou a custar R$ 37,50. Ok? Então, como mudou o valor da saca, isso quer dizer o quê? Que com os R$3.000 que ele tinha anteriormente, não será possível mais comprar essa quantidade. E quantas poderão ser compradas? Também de forma bem simples, pega o valor que ele tinha inicial, vai dividir pelo novo preço, ok? E eu tenho como resposta a quantidade de sacas que pode ser compradas, pode ser adquiridas. Questão de variação percentual, uma questão bem tranquila, é só ter cuidado com a leitura do enunciado. E essas questões são questões que estão muito presentes no Enem, né? Não sabe como vai ser, mas que vai estar presente e vai. Mais um. Dessa vez aqui é uma questão sobre aumento e desconto, ou seja, vai acontecer os dois casos, né? Então vamos lá. Um automóvel que custava R$25.000 sofreu um acréscimo de 10%. Após esse aumento, as vendas caíram. Por isso, os fabricantes resolveram dar um desconto de 10% na compra à vista desse automóvel. Qual é o preço final deste carro? Subiu 10, caiu 10, continua 25. Pela aula anterior e pelo conhecimento que você já tem, sabemos que não vai acontecer de forma tão rápida, de forma tão simples.
a gente tem que analisar cada caso. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos calcular o aumento de 10%. Ó, porque 1,1 eu já tinha 100%, aumentou 10%, isso fica em 110. 110%, 1,1, correto? Multiplica o valor inicial vezes 1,1 e obtenho o valor após o primeiro acréscimo de 10%. Ora, feito isso, né? O que foi que aconteceu no segundo passo? Um desconto. Então, preste atenção comigo. Quando eu tinha aumento de 10%, ficava 1 mais 0,1. Quando eu tenho um desconto de 10%, fica 1 menos 0,1. Então, vai ficar 0,9. Então, multiplicando 0,9 sobre, dessa vez, pessoal, o segundo valor, eu tenho que o resultado final é 24.750. Ok? Então, só para lembrar, se aumenta e diminui, é claro que não vai ficar o mesmo valor. E sempre tem uma coisinha. Quando aumenta e diminui, o preço final é menor do que o inicial. Quando diminui e depois aumenta, claro que estou falando das mesmas porcentagens, acontece o contrário, né? Vamos lá. Um fogão teve um reajuste de 8%. Quer dizer, aqui a gente tem que ter cuidado, né? Fazer direitinho que dá certo. Um fogão teve um reajuste de 8% e passou a custar R$ 702. Qual era o preço do fogão antes do reajuste? Então, preste atenção comigo. O preço era de R$ 100 e passou a ser de 108. Ok? Então, o que foi que aconteceu? Tivemos um aumento, né? Então, eu posso montar uma regra de 3 aqui de forma bem simples. Ó. O 1, ele refere a 100%. Então, ó, 100% é um valor desconhecido. O 108, que é com valor com aumento, corresponde a 702. Ok? Meio pelos extremos, 1,8x e 1 vezes 702, que vai dar isso. Então, dividindo, pessoal, de forma bem rápida, clara, temos o valor inicial. Então, fica claro que se esse valor aqui já foi com reajuste, o valor que nós vamos encontrar tem que ser menor do que o valor final. Certo? Então, esses exemplos que a gente viu aí são exemplos bem claros, né? São exemplos bem tranquilo mesmo para não ter nenhum problema. Só voltando aqui, nos dois casos, pessoal, se o acréscimo e o desconto for na mesma porcentagem, o valor final sempre será menor, viu? Esqueçam aquela partezinha lá. Ok? Então, o preço do fogão era 650. Ah, não, tem mais uma. E essa outra aqui é mais interessante. Eita. Vamos lá. Não é difícil, mas é mais interessante. Uma indústria fabrica dois tipos de produtos, X e Y, com custo por unidade de R$ 4 e R$ 10, respectivamente. Sabendo que essa indústria vendeu 260 unidades dos produtos X e Y, com preços de 50% e 40%, respectivamente, acima do valor de custo, ou seja, 50% já tem um 100, fica 150. 40% já tem um 100, fica 140%. Então, a gente tem que saber o quanto cada produto foi vendido. Vamos lá começar por X. Olha só, porque é 1,5? Porque cresceu 50%.
100 mais 50, 150%, 1,5. Se o custo de produção por unidade é de R$ 4,00, 1,5 vezes 4, o preço de X é R$ 6,00. Mesma coisa vamos fazer para Y. Nós temos que o preço inicial por unidade é R$ 10,00 e cresceu 40%. Ou seja, 100 mais 40, 140, 1,4 passou a 14. Então, como nós temos os valores de X e Y, a gente vai começar agora a analisar um sistema de equação. Por quê? Porque ele dá duas situações, ok? Ele diz que a quantidade de unidades de X e Y é de 260 e diz que foi obtido 2.680. Então, por que 6x? Porque x vale 6, 14 vale y, montamos o sistema de equação. Como resolver o sistema? Várias possibilidades. A que nós escolhemos aqui foi multiplicar a primeira por menos 6. Por que multiplicar a primeira por menos 6? Porque vai cancelar o valor de x. Então, 14y menos 6 vai dar 8y. 2.680 menos 1.560 dá 1.120. Então, encontramos o valor de y. Encontrando o valor de y, consequentemente, encontramos o valor de x. Então, são questões que usam os conceitos de taxa percentual e que eu acho que o problema maior está no enunciado do que propriamente na resolução em si, certo? Agora nós vamos para a parte de juros. Vou fazer assim. Eu vou começar a falar da parte de matemática financeira, juros simples e juro composto, como se vocês nunca tivessem visto nada sobre. Ok? Então, a matemática financeira estuda o valor do dinheiro no tempo e de que forma isso se relaciona a aplicações, pagamentos de empréstimo ou avaliações de avaliação financeira de objetos. Na matemática financeira, usamos termos muito específicos, conheço algum deles. Pessoal, vocês já sabem disso. Eu estou só fazendo aquela revisão profunda mesmo. Então, eu vou dizer o que é capital, que é o valor monetário que é usado para emprestar ou aplicar durante certo tempo, é chamado de capital, ou seja, dinheiro. Juro, o valor cobrado como custo do empréstimo para quem empresta ou a remuneração do capital para quem aplica. Se eu pego o dinheiro emprestado, eu vou pagar juro, né? Se eu aplico o meu dinheiro, eu vou receber juro. O que é montante? Montante é a soma do capital e do juro com o capital, né? Ou seja, se eu empresto um dinheiro, quando eu recebo ele de volta, eu vou receber o capital, o valor inicial, mais a compensação financeira, que é o juro, ok? Taxa de juro. O valor de juro do juro em um intervalo de tempo, expresso como uma porcentagem do capital, é denominada taxa de juro, representada por I, porque vem da palavra do inglês. Esse AA significa ao ano, o AS ao semestre, 6 meses, AM ao mês, AD ao dia. Então, é claro que eu tenho que relacionar a taxa ao tempo. Eu não posso usar dois valores diferentes, eu tenho sempre que usar o mesmo, ok? Aí, para fazer as transformações, por exemplo, se eu quisesse transformar esse valor para ao mês, eu pegaria o 10, dividiria por 12 e assim, né? Então, não tem porquê. Período de tempo N. Os períodos de uma aplicação ou empréstimo mais comuns são diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral e anual. Essa quantidade de períodos é indicada por N e ela deve ser expressa sempre no mesmo período da taxa de juros. Foi o que eu acabei de dizer. Muitos livros usam o T, período de tempo T. A
Até porque a forma de juros simples, eles costumam dizer que é J igual a CIT, capital vezes taxa vezes tempo. Então, se eu uso N ou se eu uso T, não tem problema a questão da letra, mas a gente tem que saber o que significa, certo? Vamos propriamente agora, depois dos termos financeiros, dos termos de matemática financeira, vamos para propriamente dito juros simples. É um regime de capitalização simples no qual se aplica um capital por determinado período a uma certa taxa. Os juros incidem sempre sobre esse capital inicial. Então, o que é juros simples? É um caso particular de função afim. Então, como eu estudei função afim no 9º ano, no 1º ano, querendo ou não, eu também já estudei juros simples. Na apostila Você do 1º ano, ele tem uma relação bem clara, né? Tem até uma parte do capítulo que fala juros simples, função afim e juros simples. Função afim e progressão geométrica. E outra, nós estudamos a equação da reta esse ano. A equação da reta também é aplicada em juros simples. Então, tem várias possibilidades, ok? Um exemplo aqui mais fácil que pode existir no mundo. Vamos supor que foi aplicado a juros simples um capital de R$1.000 durante 4 meses a uma taxa de 2% ao mês. Capital, valor investido, N ou T, como vocês queiram. Tempo em meses e a taxa, porque é 0,02, porque é 2%, 2 dividido por 100, né? Então fica mais fácil se a gente deixar na forma. Tem pessoas que preferem colocar o 2 dividido por 100 para cortar os zeros, simplesmente não muda nada. Então olha só, como o capital ele nunca vai mudar, será sempre 1.000, eu vou calcular 2% de 1.000, que vai dar 20. Então, no mês, 20. 2 meses, 40. 3 meses, 60. 4 meses, 80. Podem olhar que de um para o outro, sempre aumenta a mesma quantidade. Eu poderia dizer que isso era uma PA. Eu poderia dizer que isso é uma função afim. Ela pode ser representada graficamente. Eu poderia dizer que os valores são proporcionais, né? Vai aumentar sempre a mesma quantidade. Eu posso fazer a relação que o gráfico é uma reta, que a função é do 1º grau. Então, olha só, o juros simples ele é mais tranquilo da gente estudar. É tanto que eu deixei junto com a revisão. Juro composto, nós vamos tirar uma aula só para eles e depois também nós vamos fazer uma aula comparando os dois. De modo geral, para resolver essa e outras situações de juros simples, nós temos a fórmula, né? Como eu disse a vocês, tem muitos que usam no lugar de N, T, que chama até J igual a CIT, não muda nada, e montante é capital mais juro. Vamos para os exemplos para a gente fazer a prova bem bacaninha, só que a prova vai estar mais difícil. Antônio aplicou R$ 4.300 a juros simples durante 5 meses a uma taxa de 0,5. Capital, tempo, taxa. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Por que 0,05? Porque isso aqui tem que dividir por 100. Dividindo por 100 acrescenta esses dois zeros, ok? 2 casas decimais. Multiplicando tudo, eu descubro que meu juro é de R$ 107,50. E o montante é a soma dos dois. Peguei um exemplo aí, mais fácil não poderia ter, verdade? Segundo, um carro é vendido por R$15.000 à vista. Carlos propôs comprá-lo a prazo. Se for Carlinhos de biologia, não venda não, que meu compadre é enrolando. Com a entrada de 20% mais uma parcela de R$13.080. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular os 20%, que dá R$3.000, ok? Então, como essa pessoa ele deu uma entrada de R$3.000, o capital ele não é 15.000, ele é 12.000. Porque esse valor da entrada, ele não pode ser cobrado juros
sobre esse 3 mil, ele já foi pago. Então, o capital, na realidade, é de 12 mil reais. Mas como é que ele vai pagar com uma parcela de 13,80? Porque ele vai pagar esse valor 3 meses depois. Então, como o montante é capital mais juro, esse valor, que é a diferença entre o capital inicial e o valor pago, é 1.080, né? Então, eu tenho o juro. Na fórmula de juro, vou trocar o J aqui por 1.080, vou trocar o capital por 12, vou trocar a taxa, não, a taxa é o que eu quero, né? A taxa mensal, e vou trocar a quantidade de meses por 3. Ok? Substituindo, multiplica aqui, o 36 mil passa dividindo, vou dividir 0,03, que corresponde a 3%. Desculpa aí a confusão, Carlos André, vagabundo, Carlos Henrique, gente fina. E os dois são de biologia, né? Não pode juntar, não. Ok? Então, 3%. E, pessoal, boa prova. Estudem, pelo amor de Deus.